Agora nós vamos falar da morte do Papa Francisco, né, o desenrolar dessa história lá no Sim. Vaticano, o futuro do Vaticano, o futuro da Igreja Católica, e com a gente o padre José Eduardo de Oliveira e Silva está conosco aqui no nosso pleno time. Padre, muito obrigado pela participação. Boa tarde, padre. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde. Padre, como é que o senhor avalia o legado do Papa Francisco, apontado como um Papa progressista? Essa é a sua visão também? Olha, eu acho que os papas não se encaixam exatamente nesses rótulos ou padrões que são mais concernentes ao mundo da política. Um papa cumpre a sua missão e procura, dentro da sua riqueza pessoal, enriquecer a igreja. O Papa Francisco é um papa com preocupações humanitárias, com uma agenda que está em diálogo com as pautas vigentes no debate público e, desse modo, talvez isso possa soar para alguns com uma postura mais progressista, mas nos temas fundamentais ele permaneceu sempre firme, como os demais papas. Monique. Marcos? Oi, Monique. Oi. Pode seguir com a pergunta. Pode sim. E, padre, então, diante disso, qual o perfil ideal para a escolha de de um novo papa, que o senhor, dentro da sua vivência, né, da Igreja Católica? Olha, primeiro, acho que há que se distinguir muito claramente a percepção de um cardeal que não corresponde sempre às nossas, que estamos aqui fora. Né? Um cardeal, um eleitor, ele tem uma visão da igreja desde uma perspectiva mais alta, internacional, consegue encarar alguns coeficientes que nós ignoramos. Mas, fundamentalmente, um papa precisa ser alguém que une a igreja. Ou seja, que num momento como esse que nós vivemos, em que há tantas polarizações na sociedade ocidental, ele seja capaz de unir e aglutinar todos no mesmo objetivo, que é conservarmos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que diante desse desafio, nós precisamos nos concentrar sobre a figura de um Papa mais conciliador, de um Papa que saiba ser firme na fé e, ao mesmo tempo, ter um coração bondoso e amável, acolhedor. E o senhor acredita que a tendência da escolha do novo Papa atenda ao mesmo perfil do Francisco? Porque há informação de que os cardeais participantes do conclave, cerca de 80% deles foram nomeados pelo Francisco, pelo Papa Francisco. O senhor acha que isso pode influenciar nesse conclave? Alguma influência, sem dúvida, tem, mas quando o Papa faz a nomeação de um cardeal, ele não tem certeza sobre a sua filiação ideológica. Então, por exemplo, o conclave que elegeu o Papa Francisco veio depois de 27 anos de João Paulo II e 5 anos de Bento XVI. Era algo imprevisível, mas é assim que funciona, né? Quando você elege um Papa, ele carrega consigo também convicções que não são muito visíveis para o Papa que o nomeou cardeal. Padre, o senhor colocou essa questão de não é que é um Papa progressista, o Papa Francisco, não é bem esse o papel da igreja, mas eu acho até que a sociedade cobra um posicionamento político, há esse anseio, e o mundo caminha para uma política polarizada, cada vez mais polarizada, e como é que um novo Papa assume a igreja nessa temperatura e ele consegue se blindar de ser estigmatizado, ou como conservador, ou como progressista. É um desafio, né? Eu acho que é impossível, porque, vejam, eu tenho acompanhado o noticiário esses dias, a imprensa já está se preparando para um eventual Papa que não seja, digamos assim, tão acelerado quanto parecia ser o Papa Francisco.
E, portanto, você já tem o rótulo preparado e, dependendo da postura que ele assumir, ele já vai ser qualificado como isso ou como aquilo. Não tem como escapar, são situações que pertencem, né, digamos assim, aquilo que diz respeito às pessoas públicas, elas são suscetíveis a esse tipo de qualificação, e o que a gente tem que fazer é ter uma visão mais profunda e analisar justamente quais são as dimensões que ele vai priorizar no seu pontificado. Veja, todos os cardeais, em certa medida, são conservadores, por exemplo, em temas como aborto, como união entre pessoas do mesmo sexo, etc. São conservadores, na sua imensíssima maioria, enquanto que em alguns temas podem ser mais progressistas, em temas que diz respeito, por exemplo, ao cuidado da natureza, atenção aos mais pobres, a distribuição de renda e assim por diante. Diante disso, padre, qual que o senhor acredita que deva ser o principal e o maior desafio do novo Papa com esse mundo polarizado? Eu acho que a missão da Igreja não é, digamos, emprestar a sua autoridade a nenhuma corrente política contemporânea. A missão da Igreja é reafirmar os valores do Evangelho e, especialmente, o anúncio da salvação em Jesus Cristo. Ora, diante de um mundo, especialmente na Europa, cada vez mais secularizado e, portanto, no qual a presença de Deus está sendo jogada fora, hostilizada, eu acho que nós precisamos de um Papa que coloque Deus de volta no centro da discussão e que possa mostrar a originalidade do Evangelho para o homem moderno, para que, assim, ele possa ter o seu reencontro com Cristo e render-se completamente a ele. Padre, me permita fazer uma última pergunta. O senhor, porventura, assistiu ao filme Conclave? Assisti. E o que o senhor achou? Porque gerou controvérsias, né? Aquela escolha final foi tida como lacração. Eu entendi que o diretor, o autor do filme, o que ele quis mais foi utilizar aquela escolha tão assim insólita, tão absurda até, como uma metáfora de algo que está indeterminado. Ou seja, nós estamos num cenário em que realmente poderíamos dizer que estamos diante do conclave mais imprevisível dos últimos tempos, talvez do último século. Não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Então, essa imprevisibilidade, eu acho que foi metaforizada através daquele tipo de eleição que o autor coloca aí. O enredo do filme, no fundo, mostra uma série de, digamos, perfis que, de fato, nós vemos aí na imprensa sendo comentados, e todos eles insuficientes, incapazes e, de alguma maneira, saturados. Eu acho que, como intuição geral, é válido. Agora, do ponto de vista dos conchavos, do ambiente mafioso e até mesmo, assim, imoral, né? Não acredito que o conclave tenha aquele ambiente. Seria inconcebível. O conclave é um ambiente de oração, um ambiente em que a igreja se reúne para tentar discernir, sob a ação do Espírito Santo, quem seria o melhor líder para a igreja universal. Perfeito, padre. Só para contextualizar o público, e um pequeno spoiler, não tem como não dar, que o conclave no filme, retratado no filme, no final das contas, o Papa escolhido é um cardeal do México, que ele é intersexo, o que antigamente era chamado de hermafrodita. Ele tem a possibilidade de fazer uma intervenção cirúrgica para ficar só com sexo masculino, mas ele escolhe não fazer essa cirurgia porque, segundo ele acreditava que Deus ia querer usá-lo da forma que ele o fez. Então,
Estamos aí na opinião do padre quanto ao filme. Muito obrigada, padre, pela sua participação. Sou eu que agradeço o convite e vamos acompanhando para ver como a igreja se posiciona nesse momento tão interessante da história. Vamos esperar a fumacinha, né? Obrigado, padre. Um grande abraço. Deus os abençoe. Outro. Obrigada. Tchau, tchau.